Teremos agora a palestra Segurança do Trabalhador em Obras em Rodovias, que irá até às 3 horas da tarde. Às 3 às 4h30 teremos o painel Corredores Logísticos Estratégicos e das 4h45 às 18h45 o painel Regulação de Concessões de Rodovias, Desafios de Curto e Médio Prazos. Então convido para a sua apresentação o diretor técnico da Associação Brasileira de Segurança Viária, Walter Luiz Vendramin. A gente vai tentar deixar uma mesinha aqui para o senhor com água, porque senão fica muito distante. Obrigada. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Flávio, ao Raul, à ABCR como um todo, em nome da ABSERV, do diretor-presidente dessa diretoria, da diretoria como um todo e dos todos os sócios que a compõem. A Associação Brasileira de Segurança Viária, ela tem como produto segurança viária. Nada mais do que isso. E envolve desde tecnologias, desde discussões, tudo o que envolve segurança viária dentro da infraestrutura das rodovias e de todas as vias do Brasil. Ela surgiu há 5 anos, depois de algumas reuniões de empresas que atuam, ainda atuam, na época atuavam, na fabricação de produtos relativos à infraestrutura viária, né? Em 2012, essas empresas, elas sentiram a necessidade de ter um local onde se discutisse tecnologia. Muitas delas eram concorrentes entre si. E sentiram a necessidade de sentar em algum lugar, criar uma associação onde as discussões, os temas discutidos fossem exclusivamente de tecnologia, da interface que um produto de uma empresa fazia com outros produtos dentro da infraestrutura. Empresas que fabricavam produtos para a sinalização horizontal, como faziam essa interface com empresas do modal vertical e também de dispositivos de segurança e também além com ITS, sistemas de transporte inteligente. E fundou-se a associação com características muito específicas de que todas as empresas deveriam ser fabricantes. As reuniões começaram a acontecer após a fundação, novas empresas foram se associando e, recentemente, nos debates, nas discussões, nós sentimos a necessidade de que outros profissionais de outros segmentos participassem de discussões estritamente técnicas. E nós abrimos o espaço para empresas não fabricantes, mas consumidores, além de empresas de laboratórios que fizessem análise desses produtos, não análise laboratorial interna da fábrica, mas análise independentes, laboratórios de renome dentro do Brasil. E nessas discussões, nas salas que abrimos periodicamente, completou-se um ciclo. Nós tínhamos a visão da empresa produtora, a visão das empresas consumidoras, concessionárias, órgãos públicos, empresas terceirizadas que prestam serviços nas rodovias, né? Além dos laboratórios, ou seja, que faziam as análises. Então, o ciclo se completou. E são discussões amplas, são discussões sobre manuais técnicos, são discussões sobre problemas específicos
de consumidores ou de fabricantes, sempre no mote de tecnologia, nunca pelo lado comercial. Tanto que lá converso com concorrentes, né, que vão participar de licitações, de compras, de entregas de produtos das mais diversas áreas. E uma dessas discussões, nós sentimos a necessidade de capacitar profissionais. Com o próprio avanço do sistema de concessões, um número elevado de profissionais começaram a fluir para isso. Os próprios dados da BCR, 55 mil funcionários diretos, provavelmente 150 a 200 mil indiretos, que precisam ser capacitados. Nessa evolução, né, antigamente, nós tínhamos os órgãos públicos que tocavam as rodovias, né? De repente, uma grande massa de profissionais foram entrando no mercado e ainda estão entrando. E nessas discussões, sentimos a necessidade de fazer capacitação, principalmente no gestor de base, naquele que trabalha lá na rodovia, que muitas vezes não entende exatamente as interfaces obra-fluxo de veículos, né? E, atrás desses cursos, a retaguarda técnica é feita sempre pelas empresas. Vocês estão vendo os logotipos, as logomarcas das empresas, são empresas conhecidíssimas do mercado, muitas delas concorrentes, evidente, divididas dentro da associação em 4 modais: modal de vertical, modal de horizontal, modal de dispositivos de segurança e o modal de ITS, onde a discussão ou os debates fluem e eles nos dão retaguarda para, quando ministramos os cursos, de repente uma pergunta um pouco mais específica e que na hora do curso não tiver a resposta, ela é levada para o modal discute entre eles, entre as empresas, e nós sempre devolvemos a resposta para os que perguntam. Nunca fica uma pergunta sem resposta. E hoje nós vamos falar um pouco sobre algo que é comum em todas as rodovias: sinalização de obras. Eu não vou falar aqui como montar uma sinalização, não é esse, põe esse dispositivo ou outro, não é isso. A minha apresentação ela vai para um outro viés, um viés que a sinalização de obras, quando bem feita, quando bem compreendida por todos os participantes, ela salva vidas. Se nós olharmos um pouco o programa Visão Zero da Suécia, que também não cabe nenhuma comparação, não vou dizer que temos que instituir o Visão Zero hoje no Brasil, não dá para fazer comparação entre Suécia e Brasil, a não ser que sejam dicotômicas. A Suécia é um país de praticamente 10 milhões de habitantes, o Brasil tem 60 milhões de habilitados a dirigir um veículo, que estão nas rodovias, usam as rodovias, né? A Suécia é outra cultura, o Brasil é um país continental, não há comparações, mas eu estou extraindo algumas ideias, alguns conceitos que estão contidos nesse Visão Zero, como, por exemplo, nenhuma vida perdida no trânsito é aceitável. Isso vale lá na Suécia, vale no Brasil, vale no mundo. Ou seja, só tem um número aceitável de morte, é 0 morte. Mas 0 morte é impossível no Brasil? É uma utopia? Pode ser impossível, pode ser utopia, mas a humanidade, ela caminhou sempre em função do impossível, senão nós estaríamos ainda na Idade da Pedra. Então, é possível, sim. Quando? Não sei. O impossível é a nossa meta. E temos uma série de programas, uma série de ações feitas, tanto na esfera de governo como na esfera privada, que vai
alcançando números interessantes e que nos dá cada vez mais a chance de chegar a zero morte. Caminhando um pouco, nós também temos dentro desse conceito que as pessoas cometem erros, nós cometemos erros, nós, enquanto seres humanos, enquanto motoristas, estamos passíveis de cometer erros. Isso é consenso. Semana passada eu estive participando do 4º Fórum de Segurança da Artéris, onde em determinado momento houve uma pesquisa para os que lá estavam, e a pergunta é: qual a principal causa de mortes nas rodovias? E rapidamente chegou-se ao índice de 96%. Todo mundo sabia, tinha consciência de que a principal razão dos acidentes é falha humana. Qualquer instituto que faça análise de dados relativa a isso sempre dará acima de 90%, o que é um valor extremamente alto para acidentes, ou seja, causa humana. Então, nós que trabalhamos com infraestrutura em qualquer nível, seja de operação, seja de realmente implantação, sabemos que esses acidentes, essas falhas existirão. E existirão dentro já de um novo conceito que nós temos que preveni-las. Aí entra o conceito de rodovia que perdoa, desde o projeto geométrico, desde os produtos que são instalados, desde dos serviços e das obras que estão nas rodovias, porque elas impactam diretamente. O próprio manual do Denatran diz: uma obra, um serviço na rodovia causa risco potencial ao usuário. Então, ele tem que ser encarado seriamente com isso. Nós temos que prevenir, nós temos que sinalizar. Sim, todo mundo sabe. Eu fiz uma pesquisa, peguei um dado aqui de 2013, já há vários anos, do Serviço Nacional de Viação, e naquele ano, 1.376 quilômetros de via sob jurisdição do DENIT estavam em obras. E nesse período de obra, nesses trechos em obras, 6.600 acidentes ocorreram. Índice de acidentes, 4 acidentes por quilômetro. Eu fui além, um acidente a cada 250 metros. É um índice absurdo. Poxa, mas você pode falar: não, mas o acidente não aconteceu todo no mesmo momento. Claro que não, foi num período de um ano, pode ter sido em locais diferentes. Mas é um a cada 250 metros. É um número que a gente precisa parar para pensar. Buscando essa reportagem mais recente, de 2016, feita pelo G1 da Globo, na rodovia SP-318, que liga duas cidades importantíssimas do interior de São Paulo, São Carlos e Ribeirão Preto, de janeiro a agosto de 2016, ocorreram 49 acidentes em trechos de obras, 6 a mais que o mesmo período de 2015, quando não tinha tantas obras, 12% a mais. Vai além nessa reportagem. No bairro do Varjão, em apenas 2 quilômetros, 8 acidentes. Um acidente a cada 250 metros, e isso me chamou a atenção ontem. No hotel eu estava analisando, falei: poxa, será que é um novo índice? A cada 250 metros de obra nós vamos ter um acidente? Tomara que não, acho que foi só coincidência, porque eu peguei esses dois exemplos aleatoriamente. Mas, considerando que todos esses trechos estavam sinalizados, porque é uma obrigatoriedade sinalizar, o manual do Denatran diz que qualquer serviço é risco potencial para o usuário, deve ser sinalizado, e vai mais além, né? Traz as responsabilidades legais que estão no Código de Trânsito. Qualquer manual regional, de DRR, ou mesmo do DENIT, mostra que tem que ser sinalizado, e diz lá que a responsabilidade começa do encarregado, que implanta a sinalização, e vai subindo pelas gestões intermediárias, podendo chegar até
uma condenação da instituição. Poxa, mas se todo mundo sabe que tem que sinalizar, está tudo mostrado nos manuais, tem que ser desse jeito, assim, 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 por que tantos acidentes ocorrem em zonas de obra? Eu vou enfocar o lado, no resto da apresentação, pela capacitação profissional, pelo debate de ideias dentro de fóruns isentos, fóruns que debatem tecnologias, onde a capacitação é algo muito, muito importante. Este é o Teatro Municipal de São Paulo. Um prédio magnífico no centro da cidade. Quem já teve a oportunidade de passar, olhar, apreciar, né? Por sinal, ontem ele fez 106 anos de inauguração. 106 anos, foi inaugurado em 1911, é uma obra de Ramos de Azevedo, estilo arquitetônico eclético, né? Nesses 106 anos, muitas obras artísticas foram apresentadas no seu interior. Obras de dança, de música, balé, teatro, né? E se olharmos por dentro, nós vamos ver a divisão desse teatro para obras artísticas. Tem um palco, uma separação física entre o palco e a plateia. E se formos mais além, nessa gravura do Centro de Eventos de Gramado, cidade dos festivais de cinemas nacionais, nós também temos um palco, uma separação física, essa em verde, e a plateia. Nesse palco, que não é diferente de nenhum teatro de obras artísticas no mundo, atuam os artistas principais, artistas coadjuvantes, artistas figurantes, e o diretor quando nos ensaios. Mas no dia de apresentação, quem comanda tudo isso é o artista principal. Além de chamar público para essa peça, para dar plateia, ele comanda as ações das obras artísticas apresentadas nesse palco. Ele corrige a fala de um artista coadjuvante, ele coloca um posicionamento melhor do figurante, sem que a plateia veja. E tem outra coisa além. Ele vê se aquela separação física entre a sua obra artística e a plateia está íntegra, e vê a plateia. Se não há nenhum espectador fazendo uma ação que pode desencadear uma reação em cadeia que perturbe a sua obra artística. Ele foi treinado para isso. E para cada obra ele faz oficinas, ele corrige posicionamento, ele entende e estuda o teatro onde ele vai atuar. Esse é o nosso teatro de obras de engenharia. Nós temos um palco, essa área de serviços ou de obras. Temos uma separação física, a sinalização de obra, e temos as faixas onde os usuários passam, a nossa plateia passa. A diferença substancial entre o teatro artístico e o nosso teatro de obras de engenharia é que lá a plateia tem que ficar atenta à obra. Aqui nós temos que passar despercebidos e fazer de tudo para que a nossa plateia, o nosso usuário, passe de uma forma tranquila, sequer nos notando. E a única forma de saber se a nossa sinalização foi bem implantada, se tudo correu bem, é durante a execução desses serviços, dessa obra, não houver acidente. Aí nós sabemos que tudo funcionou. E será que o nosso gestor de base, aquele encarregado, aquele responsável pela obra,
Ele sabe disso? Eu desafio qualquer entrevista para a contratação de um gestor de base. A pergunta é: você sabe fazer obra de concreto? Você sabe fazer serviço de conservação? Você sabe fazer um serviço de pavimento? Sei, eu tenho 15 anos de profissão. Quase ninguém pergunta além disso. De vez em quando alguém pergunta: você sabe fazer sinalização de obra? Sei, eu faço todo dia, durante os últimos 10 anos eu fiz. Ele não fez, ele colocou. Ele não entende a inter-relação que existe entre o serviço específico dele, em muitos casos, com o nosso usuário, que no final somos nós. Eu, há praticamente 30 anos, eu também trabalhava nesse palco aí, lá na rodovia. Eu era chefe de trecho, de obras, de serviços, de manutenção. E era muito comum eu ver o encarregado, depois de colocada a sinalização, os dispositivos, ele mandar um figurante fazer a bandeira, né? Sinaleiro. Ficava distante. Quem era esse sinaleiro? O empregado problema. Aquele que descansava o queixo no cabo da enxada porque não queria ficar trabalhando, né? Ou então fazia grupinhos de conversa, perturbando o andamento do trabalho. Aí o encarregado mandava funcionários. Isso lá atrás, hein? Na década antes das privatizações. O encarregado sabia que não era um prêmio isso, era um castigo, era desse jeito que ele via. Eu vou castigar esse funcionário, problema. Porque ele vai ficar sozinho, distante quase 1 quilômetro do grupo social, do grupo de trabalho dele. E todos que já foram de obra sabem que ficar horas e horas subindo e descendo a bandeira, de noite você não aguenta de dor. Mas existe uma coisa pior, o psicológico. Esse funcionário, ele foi segregado. Ah, mas o local é bonito. Não, a estrada é agressiva, é um dos lugares mais agressivos que existem para se trabalhar. Ela é bonita enquanto estamos dirigindo ou viajando no ar-condicionado, ouvindo uma música, paisagens bonitas se sucedendo. Mas a hora que quebra o seu carro e você está, como se diz, num lugar nenhum, sozinho, o pseudo-poder do ser humano sobre a natureza se volta contra ele. A natureza assume o real poder, mandando sol, mandando chuva, mandando poeira, mandando insetos e outros animaizinhos. E você, às vezes, sem água, sem nada, começa a sentir essa carga da solidão, da segregação. E só vai ficar bom quando o socorro da concessionária chegar. Ou algum bom samaritano parar para te ajudar. Você de novo é inserido na sociedade. Você de novo volta a ser o pseudo-dominante. E eu faço, durante os cursos, um questionamento sobre como que está isso aí hoje, né? Poxa, afinal são 20 anos de concessões, afinal são décadas de reposição de profissionais, e por incrível que pareça, as respostas continuam sendo as mesmas. É o funcionário problema que está indo para lá. E aí, usando um pouco adaptando um pouco a canção do Belchior, né? Apesar de tudo que fizemos, ainda fazemos como nossos pais. Ou seja, essa terceira geração de profissionais aprenderam com a segunda, que aprenderam com a primeira, e nós aprendemos com outras gerações mais antigas. E esse conhecimento adquirido, normalmente é adquirido da forma mais simples de se transmitir conhecimento, é a observação. Sim, ela é simples, ela é rápida de você aprender, porém ela traz alguns problemas, carrega alguns problemas. Se você observa o errado,
o errado começa a ser replicado. Mesmo novas tecnologias, novos produtos que são pensados com muitos investimentos das empresas, tanto as fabricantes, quanto muitas discussões pelos consumidores, às vezes não chega na sua plenitude por falta de capacitação. Por falta, não do treinamento de como utilizar o produto, porque isso é uma responsabilidade das duas partes, do comprador e do vendedor, mas por falta de entender algo muito maior, esse conceito. Mark Twain, um dos pais da literatura moderna americana no século XIX, de um pensamento dele que eu achei muito interessante e gostaria de dividir com vocês, ele dizia que existem duas datas importantes para o ser humano. A primeira é quando ele nasce, e a segunda é quando ele descobre o porquê nasceu. Introduzimos aí uma palavrinha, porquê. Quando você descobre o porquê, as coisas se abrem. O conhecimento passa a não ser adquirido por observação. Quando você entende o porquê, você ultrapassa o patamar do conhecimento para chegar no patamar da inteligência. A capacitação, ela nos permite indagar o porquê. Ora, por que eu ponho esse dispositivo hoje aqui nesse lugar e amanhã a obra, o serviço é semelhante? Por que eu não posso usar mais esse? Por quê? Quando o nosso gestor de base entender o porquê, esse complexo de sinalização salva vidas. Nós temos que entender que a observação do gestor de base, do encarregado da obra, do tocador de obra, é uma visão estática para o dinâmico. Ele está olhando sua obra aqui, no palco dele, e vê essa sinalização implantada nesse enfoque estático para o dinamismo do usuário. Desafio vocês a perguntarem se algum encarregado hoje, depois que instala toda essa sinalização, entra no seu veículo de apoio e perde 10 minutos, 15 minutos que seja, para ter uma visão dinâmica para a estática, ou seja, do usuário para a obra, para ver se aquela sinalização, aqueles dispositivos estão funcionando dentro do porquê das coisas. A visão holística do todo, ele nem sabe o que é isso. A capacitação, ela nos leva a essa indagação, a essas perguntas e a essa capacitação, a esse entendimento dinâmico de que cada obra é uma obra diferente, porque o palco é diferente, o usuário é diferente, e ainda mais numa plateia que ele não tem domínio. Você não tem domínio sobre o usuário, então você tem que fazer de tudo para chamar a atenção. Aquele encarregado que mandou o funcionário sinaleiro lá como distante, sozinho, sem explicar o que ele tem que fazer, qual a real função dele, que ele realmente é a única personagem de todos esses dispositivos de sinalização, o único personagem dinâmico, o único personagem ativo, porque o resto é tudo passivo, que tem condição de, vendo um usuário com excesso de velocidade ou uma direção um pouco diferente, mudar a sua maneira de chamar a atenção dele para prevenir que não haja uma reação em cadeia e provoque o acidente. Se você deixar ele sozinho, depois do tempinho ele não vai ficar postado como deve, ele vai criar coreografias. Vejam no YouTube, põe lá sinaleiros de obras, vocês vão ver os filmes que tem. São verdadeiras obras de arte circenses, são verdadeiras
desfiles de escolas de samba, onde ele é o mestre-sala. Poxa, eu gosto de carnaval, eu gosto de circo, não tem problema, mas cada um no seu lugar. Aqui não. Aqui ele tem que saber o que ele está sendo executado. E o encarregado tem que dar suporte a ele para que não fique tempo em demasia para criar coreografias estranhas. Todo esse complexo, ele é conhecido através de capacitação, dentro desse enfoque que capacitação pode salvar vidas. Na atuação dos pilares da segurança viária, estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, nós que trabalhamos com infraestrutura, estamos no pilar 2, né? Vias mais seguras, mobilidade. A associação, dentro das discussões temáticas, dentro das capacitações dos diversos cursos, desde cursos amplos, como entender um manual, ou desde cursos específicos, entendendo uma norma técnica, entendemos que nesse eixo vertical nós estamos ajudando e complementando as necessidades do porquê. Atuamos também na horizontal, nos outros pilares, através da nossa instituição, discutir com outros entes, com outras agremiações, sejam públicos ou privadas, como melhorar a segurança, quais as necessidades, quais as ações que podemos fazer em conjunto. Para finalizar, esse é o novo presidente do Uber, o iraniano Dara, né? Ele assumiu agora em agosto o Uber. Ele veio daquele site de reservas online, de Expedia, um dos profissionais mais requisitados em alto nível de gestão. E numa entrevista que ele deu, e foi publicada pelo jornal Estado de São Paulo, há 15 dias, ele tinha uma frase lá que me chamou muito a atenção. E, novamente, queria dividir com vocês. O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. A frase não é dele, é uma adaptação de um best-seller americano de coaching. Mas o que me chamou muito a atenção nessa frase é que um profissional extremamente requisitado no mercado internacional de gestão, ele sabe que mesmo uma empresa que está numa ascensão, para subir mais, tem que inovar. Não pode ter medo de ações que tragam sempre a segurança como princípio no nosso meio. Nós achamos que capacitação, por incrível que pareça, é inovar. As discussões técnicas, por incrível que pareça, é inovar. E para isso, a associação foi criada e está à disposição de todos, de qualquer setor, para conversas. Muito obrigado a todos. Ok, pois não. Por favor. Bom, boa tarde. Eu sou o Flávio Freitas, diretor da BCR. Queria parabenizar o Walter pelo approach diferente aí da apresentação e agradecer porque a ABSERV é a nossa parceira e grande parte do sucesso dos nossos congressos sempre tiveram o apoio total da ABSERV, não é? Queria dizer que essas colocações muito mais de filosofia e de postura, não é, Walter? São extremamente importantes. Quer dizer, a utopia da visão da Suécia de vítima zero, que nos parece distante, quando o acidente é com algum ente querido próximo, a gente sente o quanto ela é verdadeira, não é? E eu acho que esse sinalizador que fica lá distante, completamente
alheio da importância, né, além de tudo, ele costuma ser uma das vítimas mais frequentes dos acidentados que trabalham em obra. Então, além dos acidentes em obra envolvendo usuários, tem o aspecto dos acidentados que estão trabalhando em obra e são concessionários, né? Então, queria te parabenizar, eu acho que a visão é muito oportuna, é inovadora, e te dar os parabéns aí. Tá bom? Eu que agradeço, Flávio, a oportunidade, estou à disposição para alguma pergunta que houver. Nós temos alguma pergunta, alguma colocação? Os assistentes receberam? Então, acho que por enquanto é só, Walter. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns. Eu tá que bom? agradeço, muito obrigado, Opa, Flávio. tem, desculpa. Espera aí que temos uma pergunta aqui. Eu sou Carlos Novaes, sou engenheiro no Ministério dos Transportes, gostei muito do que foi dito, gostaria de fazer uma pergunta, já acrescentando. O senhor não acredita que sempre que a gente fale, ou que a gente fala em acidentes, esses números realmente são bastante preocupantes, mas eu acho interessante, essa é a pergunta, o senhor não acha interessante que nós apresentemos também aquela visão, eu como engenheiro conheço um pouco da área, sempre que a gente tem um projeto de segurança para qualquer obra, e isso tem que estar embutido, é claro, nos custos, eu vou fazer uma intervenção, por exemplo, na Via Dutra. Eu não consigo fazer uma intervenção numa pista com um volume de tráfego desse, se eu não tiver um projeto de segurança. É um crime fazer isso, né? Eu tenho que ter um projeto de sinalização, e etc., etc., que vamos resumir dizendo que é um projeto de segurança. Nós temos algumas experiências de sucesso, por isso que eu acho importante, queria saber a sua opinião, o senhor concorda comigo, em várias intervenções. Tivemos lá uma intervenção, quando eu trabalhava em Campinas, naquela entrada de Campinas, tem um volume de tráfego brutal, e ali nós tivemos 0 de acidente, meses e meses e meses, mas houve todo um projeto de segurança, de sinalização, com simulações que nós conseguimos fazer, simulações de velocidades, e, enfim, tem os simuladores aí. E ali nós tivemos sucesso, foi 0 de acidentes, a pista funcionava dia e noite, né? Porque o projeto para dia é uma coisa, para a noite ele se altera totalmente, né? O senhor não acredita que é importante que nós enfatizemos isso? Porque nós temos tecnologia de projeto para isso, temos todas as tecnologias. Eu vi a citação do Banderola, acho muito interessante. Quem olhar no YouTube vai ver o Banderola automático, né? O boneco levantando, e, portanto, a gente estaria dentro daquela visão que o senhor disse. O que nos trouxe até aqui não vai nos levar para frente, pelo menos muito mais longe, né? Então, dessa forma de olhar para frente, o senhor não acredita que nós deveríamos enfatizar mais a necessidade do projeto de segurança e mostrando resultados efetivos que nós temos aqui no Brasil? Quando se faz esses projetos, o acidente cai violentamente. Porque quando a gente apresenta só a estatística, que é brutal mesmo, é inegável, cria-se uma falsa ideia de que, bom, isso não tem solução, né? E não. Se a gente apresenta resultados, olha, nesse trecho implantamos o projeto, o resultado foi esse. A gente contribui para aquele objetivo, inclusive, que o senhor citou, de aprimorar o nosso pessoal, né? Porque não se fala muito de projeto de segurança, a gente vai esquecendo com o tempo, e esse é um fator, e nos alenta. Olha, o índice de acidente é alto, mas aqui onde nós aplicamos isso, nós conseguimos esse resultado. O senhor não acredita que a gente deveria, ou seria uma boa ideia, sempre que a gente apresentar o acidente, a gente pontuar, mostrando o insucesso, que é o acidente, a gente pode considerar assim, e também a solução, como é que a gente resolve, como é que é o sucesso, né? O senhor não acredita que era interessante em se enfatizar isso? Obrigado. Extremamente interessante. A Nova Dutra, como você citou, é uma escola. Foi a primeira, 96, né? A primeira privatização, né? E a gente sabia como a Dutra estava e como ficou a Nova Dutra. Tiveram muitos problemas lá, né?
E, nesse contexto de obras complexas, obras que afetam muito a infraestrutura, os projetos existem. Nem sempre são bons, mas às vezes são excelentes quando implantados. Muitas vezes os acidentes não ocorrem nesse tipo de obra, ocorrem, a maior parte das vezes, em serviços de rotina. Muitas vezes isso. Agora, o aprimoramento que o senhor citou é excelente, é prioritário. E para isso nós precisamos, sempre que tem uma solução que deu certo, zero acidente, tem que sim que ser analisado, agora com outro crivo, não de será que ele vai dar certo, mas com o crivo ele deu certo. A associação, me permita falar, com essa nossa relação que está sendo construída com a BCR, tem sim como analisar isso e levar isso para os cursos de capacitação. Capacitar não só o gestor de base, aquele que faz o serviço de rotina, o serviço de rotina é diário, e em cada quilômetro de via você tem que executar. Mas levar também para um gestor maior, um consultor, para diversificar essa informação, trazê-la ao público neste hall de profissionais, de tal sorte que os outros não só copiem, aprimorem. O usuário, ele difere. Nós estamos falando de Nova Dutra, a plateia que eu falei, ela é diferente de uma outra rodovia concessionada num outro estado. Nós precisamos analisar as situações, porque sequer padronização existe. Existe na teoria. Na prática, muitas vezes, dispositivos completamente fora, e não digo só em rodovias não concessionadas. Nas concessionadas, a fiscalização é muito maior, mas também não tem padronização. Eu acho que esse enfoque que o senhor deu é realmente extremamente importante e tem que ser difundido, quer seja com programas do Ministério, quer seja com ações privadas dos diferentes entes. Acho sim, você foi muito feliz na sua consideração. Obrigado, Walter. Eu que agradeço. Parabéns.